é dia 27 de julho de 2020 e este é o episódio 102 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como de costume, tenho comigo o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Tu disseste de costume? De costume. Ok, fui eu que percebi mal então. Olá, Diogo, está tudo bem? Posso ter pronunciado mal também. Não ponho de parte. Eu sei que não é essa de certeza uma coisa que tu faças com frequência, mas sim, está tudo bem, e contigo? Comigo, pá, desde a última semana. Não, afinal foi ontem. Afinal foi ontem. Ponto prévio. Portanto, nós vamos querer honrar os nossos compromissos durante o mês de agosto e, como há uma forte probabilidade de nós não estarmos em condições, não interessa porquê, e nem sequer tem que ver com exageros, tem que ver com, é um mês especial, pode haver a possibilidade de não haver condições para fazermos gravação e vocês ficariam deprimidos por não ter direito ao vosso episódio semanal. Nós decidimos na última semana de julho, portanto é esta semana, gravar os episódios todos que vamos publicar durante o mês de agosto. Portanto, se nós dermos como uma grande notícia uma coisa que vocês vão ouvir na terceira semana de agosto, é uma notícia de julho, eu posso-vos garantir. Mas ainda assim, acho que vocês devem louvar o nosso esforço por querer, mais vale gravarmos por antecipação do que corrermos o risco de numa das semanas vocês ficarem deprimidos, eventualmente pensarem em suicídio ou noutra coisa qualquer, porque nós não publicamos este episódio. Portanto, esta é a nota prévia. Não esperem grande atualidade nos próximos 3 episódios, aviso já, este, o da semana que vem, o da outra e da outra, porque chega uma altura que não há mais notícias. Quem determina o que é a atualidade somos nós. O resto do mundo é que anda atrás de nós. Também. Eu não queria chegar a tanto, sabe? Eu sou um gajo modesto, não gosto. Mas sim, mas tenho que dar razão, Diogo. Puxas o assunto, eu tenho que confirmar. Exatamente, olha, e como no episódio passado falámos de tudo o que nós andámos a fazer na última... Não, calma, que eu quero te perguntar o que é que fizeste esta semana. Epá, o que é que fizeste esta semana? Esta semana foi exatamente o mesmo que fiz na semana passada. É incrível, foi exatamente a mesma coisa. Maravilha. Vais falar sobre tudo outra vez? Eu, por mim, tudo bem, olha. Epá, não, acho que não vale a pena. Eu acho que podemos avançar a um passo acelerado para as notícias. Tem calma. Qual é o passo acelerado? Eu quero falar sobre coisas. Coisas? Então, que coisas é que queres falar? Olha, para lá quero falar sobre, quero te perguntar uma coisa que não sei se falei sobre isso no último episódio. Não vamos dizer que foi ontem, que nós gravámos ontem, mas que no último episódio, que é, eu cheguei a falar que apanhei um escaldão. Não sei se ficou gravado, não é? Pronto, exatamente, sim. Eu digo isto porquê? Porque eu não tenho hábito de apanhar escaldões. Aliás, acho que não tenho idade para apanhar escaldões. É uma coisa um bocado teenager. Ou escaldões então acidental. Sim, bem, nem ia tanto, mas sim, ok. Dou-te razão nas duas, mais uma vez. Estamos muito de acordo este episódio. Isto tem que mudar. Isso já passa. Não perdemos clientela. Mas, não, apanhei um escaldão. Olha, a conversa estava boa. Tive a beber umas cervejas lá fora à conversa com um amigo e aconteceu. Olha, quando entrei em casa percebi que estava com um escaldão. Aliás, olha, hoje até estou sem... Para quem está, os patronos têm essa sorte de ver o meu belíssimo físico, mas estou ainda muito avermelhado. Não sei se dá para ver. Não, acho que não há luz suficiente para... Podia virar-me de costas, mas também não há necessidade. Acreditas em mim, certamente. Eu acredito em ti. Agora, coisas interessantes. Estive a fazer uma coisa, e essa sim, digna de registro, e não quis falar ontem, no último episódio, porque tu estavas tão embalado, mas quero falar hoje... E que tem que ver com um serviço que eu tenho ouvido falar e que andava intrigado e que queria experimentar, que é um serviço de storage parecido com aqueles buckets da AWS, que é o Object Storage, que é uns tipos chamados Wasabi. E eu achei para já eles anunciam-se como somos iguais à AWS, mas a 1/5 do preço. Hot Cloud Storage é como eles se vendem. Exatamente. E então, eu tinha curiosidade de ver o que era, e tenho algumas considerações a fazer. Tenho estado a fazer algumas experiências, tenho estado a fazer alguma reflexão também, porque para já é um sistema que nós usamos aqui também na nossa nuvem, mas para
para quem não tem, para quem tem necessidade de guardar muito espaço, de guardar muita coisa, de precisar de muita capacidade, e está habituado a ir olhar, por exemplo, para a DigitalOcean, para aquelas droplets em que aquela de $5 tem um disco rígido de 20 GB ou 25 GB, ou o que é, e a pessoa quer brincar e fazer uma Nextcloud, mas depois o storage daquilo são 20 GB e pode ser limitado para algumas funcionalidades. Uma das possibilidades poderia ser exatamente fazer a configuração de um destes buckets. No caso do Wasabi, eles cobram, acho que é $6, se não me engano, por mês, por uma capacidade, é uma espécie de consumo mínimo, portanto de 1 tera, e depois cada tera adicional acho que são mais $6, portanto o preço é de facto bastante apelativo. A mim levanta-me outras questões, como é óbvio, que é o que eu ponho num bucket da AWS ou o que eu ponho num bucket da Wasabi ou de seja quem for, é uma coisa que uma coisa são os nossos episódios do podcast, em que não me choca por ir além, portanto tipicamente o que lá está são os nossos áudios em bruto, o episódio editado e as bolachas que nós usamos para os vídeos e para os posts. Agora, se eu quero fazer uma Nextcloud com informação que eu não quero estar preocupado se é privada, se não é, mas que provavelmente terá algumas questões mais sensíveis do que outras, eu vou querer que o conteúdo entre cifrado nesse bucket, para que se alguma coisa correr menos bem, eu possa continuar a dormir descansado. E isso neste momento está-me a levantar para uma coisa que é se na Nextcloud eu devo usar server-side encryption ou end-to-end encryption ou ambas. E é neste ponto que eu estou em relação à utilização do Wasabi. Já estou a usar para outras coisas, portanto as coisas já estavam devidamente acauteladas e estão perfeitamente a funcionar. Agora, eles pregaram-me, foi uma belíssima rasteira, que é um aviso que eu também quero fazer às pessoas, que tu abres uma conta, não é? Eles anunciam o tal Hot Cloud Storage, ou como é que é, anunciam-te que te dão 30 dias de trial para tu poderes brincar à vontade, e assim, olha, parece-me bem, é uma boa atitude, mas provavelmente por azelice minha, eu abri a conta, eu quis criar um bucket e a conta estava limitada. E está limitada, deve ser como outros serviços, onde tu tens que, mesmo que não te cobrem, tens que lá pôr um cartão de crédito para o caso de continuares, eles terem o que cobrar. E no momento em que eu acrescento um cartão de crédito à conta, a conta deixa de ser free trial e passa a ser uma paid account. Portanto, lá se vão os meus 30 dias, exatamente. No dia a seguir recebi um e-mail, daqueles e-mails de acompanhamento, não é? Dos comerciais. Então, estás a experimentar 30-day trial, não sei o quê, e eu respondi, olha, confirma-me lá se isto é um 30-day trial ou confirma lá se eu estou a pagar a conta. É porque senão o teu e-mail é uma mentira, porque eu já não estou em trial nenhum. E de facto a senhora disse-me que já não estava em trial nenhum, portanto assim que eu ponho um cartão de crédito, deixo de estar em trial, que é uma coisa que eu acho que é perfeitamente estúpida, não faz o mínimo sentido. E a senhora ainda me disse, podes pagar a conta e criar outra. Eu assim, não estou para isso, já tenho lá 3 ou 4 coisas criadas, também não estamos a falar de uma grande fortuna. Portanto, agora, uma questão de princípio, que lá está, se tu usares o serviço durante 5 anos, aquele primeiro mês tu até já te esqueceste. Agora, o princípio da coisa é que eu acho que é fatela. Sim, é um bocado estranho, mas esse mecanismo é um bocado estranho. Eu honestamente não percebi, aliás, eu não estava nada a contar com isso, mas pronto. Eu honestamente só conheço o serviço de ouvir a publicidade, e sei que o fundador foi também fundador da Backblaze, que é uns tipos que também é um serviço de cloud de backups. Muito parecido com o Dropbox, mas otimizado para backups. E é isso, pronto, não sei mais nada, nunca experimentei, nunca tive assim muita curiosidade, honestamente. Mas ainda bem que cá estás tu para experimentar e dizer-nos como corre. E fica à espera de atualizações. Ainda não acabei, tenho já uma atualização a fazer. Então, atualizações, para quem já usou isto é que é dinamismo, pá. Isto é que é dinamismo, pá, exatamente. Para a energia que eu tenho, que é próxima de 0, até estou bastante surpreendido. Mas então é assim, para quem já usou buckets da AWS, aquilo é igualzinho.
aquilo tem ARNs e tem policies e tem... É igualzinho. De tal maneira aquilo é igual que se tu usares Terraform para gerir buckets de AWS, tu usas rigorosamente o mesmo código de Terraform. Portanto, a única coisa que tu tens que fazer é no provider tens que acrescentar o endpoint da Wasabi, que é para que a API a ligar ser o Wasabi. Agora, portanto, o código que tu tens... É. Completamente. Está igualzinho. Tu pegas numa policy que uses na AWS, usas ali e não mudas uma vírgula, nada, zero. Eu não sei se as policies da AWS sofrem do mal dos direitos de autor ou não, mas se olha que se sofrem, alguém tem que pagar royalties a alguém. Mas pronto. Por outro lado, pode facilitar imenso tu teres exatamente o mesmo código. Eu já fiz coisas parecidas, ou seja, já mudei de provedor de serviço, no caso era DNS, e não era uma coisa igual, quer dizer, tu tens que fazer uns finds e uns replays e não sei o quê. Portanto, facilita-te muito gerir a coisa com Terraform, mas ainda assim tens alguma adaptação de código. Ali é rigorosamente igual, portanto não tens que mudar nada. Um dia que estás farto da AWS e queres mudar para ali, mudas, da mesma maneira como um dia que estejas farto daquilo e queres ir para a AWS, também mudas igualzinho. E pronto, isto porquê? Porque eu tentei usar os spaces da DigitalOcean. Era isso que eu te ia perguntar, se já usaste e qual foi a tua experiência. Exatamente, usei os buckets da DigitalOcean, só que não estava 100% satisfeito porque, lá está, ou porque eu sou azelha, e acredito que sim, possa ser isso, ou então não, mas qualquer utilizador, qualquer chave que tu cries para os spaces, não são buckets, chamam-se spaces da AWS, essa chave tem automaticamente acesso a todos os buckets, ou seja, a todos os spaces. Portanto, tu não consegues criar uma chave específica que só tenha, imagina, tu tens duas clouds, por exemplo. Tens duas clouds, tens dois spaces diferentes que queres usar numa e na outra, mas a chave que tu usas para te autenticar dá para teres acesso às duas, sempre. Okay. Portanto, das duas uma, ou tu tens, imagina, 20 buckets e uma chave, porque dá para todos e dá, portanto usas sempre a mesma, ou então tens 20 chaves, portanto, e há 20 maneiras diferentes de alguém chegar aos teus buckets. Epá, não gostei da experiência, acho que eles podiam evoluir essa parte. Não vi a documentação da DigitalOcean, que costuma ser bastante boa, não vi nada que me deixasse fazer uma chave por bucket ou por space, no caso da DigitalOcean, e então usei aquilo durante algum tempo para algumas coisas que precisava, mas não estava 100% satisfeito. Se isto com o Wasabi funcionar, pode ser que sim. Pode ser que sim, temos aqui o início de uma excelente relação, espero eu. E não sei se já tiveste relação com... E lá... Eu não conto essas coisas, eu não conto no ar, pá. Não. Assim, isto é um show familiar, não, nem penso nisso. Com o Edubuntu. Escusas de contar, escusas de perguntar que eu não vou responder. Lembras-te do Edubuntu? Lembro-me perfeitamente, tenho uma caneca do Edubuntu. E tu deves ter uma também. Não tenho, não. Não? Não. Não, na Perfect House não trouxeste uma caneca do Ubuntu? Na primeira Ubucon? Não. Ok. Eu trouxe uma de lá. Não trouxe. Entretanto, também o Edubuntu também já não existe, mas o Rudra Saraswat, espero que seja assim que se diz o nome dele, que é o miúdo de 10 anos que criou o Ubuntu Unity Remix, resolveu criar mais uma distribuição baseada em Ubuntu, que lhe chamou Ubuntu Ed, e também além de ser baseado em Ubuntu, é baseado em Unity também. E destina-se precisamente ao mesmo tipo de público, a público que está em idade escolar, a professores, a escolas. E o objetivo dele é eventualmente replicar mais ou menos o que foi feito com o Edubuntu. Eu esqueci-me de dizer, mas um dos nossos patronos confirma que na minha testa se vê o escaldão. Não sei se tu deves ser um gajo insensível, ou então estás sem óculos, ou então não reparas em mim, Diogo. Eu hoje estou muito carente. Já não reparas em mim como reparavas. Isto na tua testa. Bem bom. Uma coisa que o Rudra
fez diferente, pelo menos eu tenho a ideia disto ser diferente, é que ele separou aqui as coisas em bundles. Portanto, criou um bundle de... Por valência, por idade? Sim, por idades e portanto também por períodos escolares. Sim, portanto há um para pré-escola, um para crianças dos 6 aos 12 anos, portanto é mais ou menos o ensino básico, e depois dos 13 aos 18, que é mais ou menos o ensino secundário, e que inclui coisas como o LibreOffice, o Eclipse, o Genie, Python, OpenSCAD, GNOME Games e software educativo, especificamente software educativo. Eu quando falo em funções era se havia também, ou seja, se havia uma vertente, um bundle mais para professores, um bundle mais para alunos. Eu isso creio que ainda não. Mas ele está à procura de recomendações de software educacional. Portanto, quem tiver recomendações que o contacte. E a forma mais fácil de contactar, se calhar, é pelo Twitter. Há uma conta de Twitter para a qual vamos deixar um link. E há também no discourse do Ubuntu uma secção dedicada ao Ubuntu Ed. Ok, boa. Para mais detalhes, podem ir ver o artigo 9 to 5 Linux, que é o novo site do Marius Nestor, um conhecido jornalista que costuma acompanhar Linux e que tem um artigo sobre esta nova distribuição de Linux baseada em Ubuntu. Parece-me bem. Continua. Na senda de novas distribuições de GNU Linux, há também uma nova distribuição que combina Ubuntu com Firefox OS. Chama-se Ubuntu Web Remix e foi também feita pelo Rudra Saraswat, que está on fire, já vai em 3 distribuições em um ano. E basicamente é isso. A ideia é combinar o Ubuntu com a interface que era oferecida pelo Firefox OS, para quem tem saudades dessa interface. Okay. Chegaste alguma vez a ver ou experimentar o Firefox OS? O Firefox OS não cheguei a ver. Aliás, ele passou de raspão em Portugal. Mesmo quem está em Portugal, quem estava fisicamente em Portugal, poucas pessoas. Uma coisa é agora fala-se, ou porque eu estou mais sensível a isso também, pode ser, ou porque há um podcast fantástico que fala sobre isso montes de vezes, que é o nosso, mas tu consegues comprar um PinePhone ou consegues comprar... há certos dispositivos que tu consegues, não estando fisicamente cá, os dispositivos, tu consegues importá-los. O Firefox OS foi sempre falado como uma coisa muito longínqua, pelo menos aos meus olhos, uma coisa muito longínqua, e mesmo isso depois refletiu-se. Eu não conheço ninguém que tenha um Firefox OS, ou que tenha tido um Firefox OS. Portanto, a coisa passou muito de raspão. Pelo menos essa é a minha percepção. Eu tenho ideia de já ter falado com alguém que tem, mas não me lembro quem sequer. Porque ele, de facto, os dispositivos estiveram à venda na Índia e no Japão, mas só se vendeu mesmo nesses mercados. Eles não exportavam os dispositivos para outros países, pelo que ele é de facto difícil de obter. Houve algumas pessoas que conseguiram obter, não sei como, mas já ouvi falar, já vi pessoas dizerem na internet que têm, e tenho tal ideia de talvez na Flosda, uma coisa assim, ter falado com alguém que tinha um. Sim. Nunca vi em pessoa, nunca vi. Curiosamente, o Google comprou o KaiOS, que é basicamente a continuação do Firefox OS. Ok. E será que comprou para matar ou... Não sei, não faço ideia. Não faço mesmo ideia. Agora, eu tenho dúvidas que haja um público muito grande para este Ubuntu Web Remix, mas veremos. Eu lembro-me de experimentar, foi naqueles EPCs, lembro-me das primeiras versões do Unity, estou um bocado lento, estou cansado. Isso lembro-me de ver, sim, e na altura apetecia pôr lá os dedos. Eu sempre achei que o Unity era um desktop, era um ambiente gráfico de dedos, era para tocar, era para touch. Havia muita gente a dizer isso. Exatamente. E eu tive essa noção. Desses lembro-me, sim, esses gostei, e gostei bastante. Achei aquilo feio, aquilo era muito feio na altura. Sim, o Unity era muito, muito feio.
Mas eu olhei e disse, olha, isto tem potencial, sim senhor, estava bem esgalhado. Olha, e porque isto de fazer distribuições novas baseadas em Ubuntu não é um exclusivo do Rudra. O Martin Wimpress lançou-se e criou mais uma também, portanto ele já vai em 2 este ano. Então não é o Running Rhino? Rolling Rhino é a primeira, Rolling esta Rhino, é a segunda, sim. portanto. Okay. Esta chama-se Ubuntu Retro Remix e é uma distribuição para retro gamers. Portanto, nós temos várias pessoas na comunidade que devem apreciar bastante. Lembro-me da Ruth Correia, lembro-me do Tiago, lembro-me ou dos Tiagos, que se calhar de mais que um, dos muitos Tiagos que a gente tem na comunidade. Temos uma reserva de Tiagos. É um cluster. Sim, isto tem projetos como o MegaPie, que basicamente serve para jogar jogos de Mega Drive, tem o NES Pi Plus, que é para jogar jogos de NES Classic, e o Super Pi para jogar jogos de Super Nintendo. Para quem gosta dessas coisas, pronto, olha, tem já aqui uma opção. Isto é feito para correr num Raspberry Pi, pelo que é só instalar e jogar. Parece-me bem. Eu jogar. Nesta altura, o meu desafio é arranjar desculpas para não jogar Minecraft com a minha filha. Ok. Porque a maior prenda que eu lhe posso dar nesta altura é passar 1 hora a jogar Minecraft com ela. Não sei porquê, ela quer-me jogar com ela para depois me atirar flechas e evoca-me os zombies, ou lá, aqueles bichos verdes que lá andam e não sei o quê, para me virem o puxo. A minha filha adora-me. E eu tive-lhe a explicar essa parte, que é se ela quer de facto companhia para jogar, tem que tratar bem os seus companheiros de jogo, não é tratá-los mal. Mas pronto, isto para dizer que sempre que posso arranjo uma boa desculpa para não jogar, mas de vez em quando lá calha tenho que jogar Minecraft com ela, que eu adoro. Aquilo é muito bom, pá. Aquilo é mesmo as coisas que um pai faz. Nota-se o teu desejo de jogar. Super empolgado, sim. E já que falámos do Rudra, há mais notícias do Rudra e também do Ubuntu Unity Remix, que já tem um site finalmente. Podem encontrar em ubuntuunity.org. E a distribuição tem estado ativa, bastante ativa, já teve várias releases e teve também uma semana de testes com a comunidade e agora ele resolveu também lançar uma imagem experimental do Ubuntu Unity com Lomiri. Pronto. E é engraçado, infelizmente muita coisa não funciona, porque o Lomiri está feito para correr em Ubuntu 16.04 e com algumas coisas em versões diferentes do 16.04 e do 18.04, portanto há ali coisas que estão incompatíveis. Eventualmente no futuro as coisas vão alinhar um bocadinho mais e será possível que esta imagem experimental acabe por deixar de ser experimental e talvez que o Ubuntu Unity passe a ter o Lomiri como opção ou como default, não sei, nunca se sabe o que é que aí vem. Tocaste num ponto importante, sabes? Quando tu dizes que o Lomiri foi feito para correr na versão 16, atendendo a que estamos a menos de 12 meses do fim de vida do Ubuntu 16.04, eu sei que depois há extensão, mas vamos imaginar que não há extensão. Já existe algum plano ou já está a ser estudado a hipótese da evolução para 18.20 ou eventualmente 4.4? Não vai ser utilizado, ok? Já foi feita essa decisão. Ok. O salto será feito para o 20.04 e já há algum tempo que se estuda como é que isso vai ser feito. Ok. Eventualmente talvez consigamos chegar ainda hoje à parte em que vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas pronto, mas já falámos num outro episódio sobre o facto de haver outras distribuições de sistemas operativos móveis a usarem Lomiri, e já falou-se até do Manjaro ARM estar a ver uma imagem de Manjaro ARM com Lomiri, e isto foi feito em parte para experimentar correr Lomiri contra uma distribuição com pacotes bem mais recentes.
do que o Ubuntu 16.04. Pode ser que a gente ainda consiga chegar lá hoje e falamos disso, se não falamos noutro episódio. Para a semana, não é? Para o episódio. Não se vê, hoje estamos com tempo, portanto logo se vê. Sim. Entretanto, em termos de atualidade, há aí uma coisa que está quase aí a surgir nas nossas vidas, que é... Fala por ti, meu caro, fala por ti. Nas nossas vidas comunais, não necessariamente vidas individuais. Certo. Que é uma aplicação para telemóveis inteligentes que é chamada Stay Away Covid. Que é basicamente a tal aplicação pela qual podemos ser notificados sobre termos estado em contacto com pessoas infectadas com Covid, aliás, com o coronavírus e doentes de Covid. Claro que isso implica que de alguma forma se saiba quem esteve ao pé de quem, e isto tem os seus riscos em termos de privacidade. Mas cá importa explicar como é que isto funciona, não é? Na prática, aquilo que acontece é, tu tens, aliás, se usares um iPhone ou um Android, tu já tens isso embutido, aliás, não pediste licença, ninguém te pediu licença, veio numa atualização de software. Só uma nota. Tens isso, o que tu tens é a framework que permite usar as aplicações. Se não me interromperes, tens lá uma opção que diz, ou seja, a forma como os dados são recolhidos já está toda preparada pelo sistema operativo. Coisa que lá está, e logo aí começa, quanto a mim, a ser turvo, é uma coisa que vem agarrada ao sistema operativo, não é uma opção que tu possas, não é uma aplicação que tu possas fazer desanexar do teu telefone. Portanto, tu se escolhes usar aquele telefone, escolhes ter lá essa opção, e depois a única coisa que te dizem não te dizem como é que se desativa, a única coisa que te dizem é, para isto funcionar, tens de ter o Bluetooth ligado e a localização, se não me engano. Mas tendo isso como base, e isso é global, depois, se em Portugal a aplicação escolhida for esta Stay Away, aquilo que vai acontecer é a aplicação instala-se no telefone, quem decidir instalar, não é obrigatório, não é como em alguns países onde tu só entras nas lojas se mostrares a aplicação e se a aplicação estiver verde. Sim, só uma nota, o governo entretanto já legislou no sentido desta ser a aplicação oficial. Pronto, mas é oficial, mas não obrigatório, felizmente. Exatamente. Mas pronto, adiante. E então, se tu decidires instalar a aplicação vai comunicar com a tal API, não é? Uma espécie, não é bem uma API, mas é uma API. É uma API, pronto. E aquilo que vai acontecer vai começar então a ser negociado todos os passos que tu dás, vão ser registados todos os passos que tu dás, segundo descrito, e isto é importante dizer segundo descrito porque ninguém tem forma de averiguar se isto é efetivamente correto ou não. Pelo menos neste momento não há forma. Exatamente. Os dados não sairão, se as pessoas honrarem a sua palavra, não sairão do telefone de cada um, e ao fim de 15 dias os dados há uma rotação, pelo que eu percebi, há uma rotação e os dados vão sendo eliminados, vão sendo descartados. Portanto, e os dados, se tudo correr bem, nunca saem do teu telefone. Exatamente. E esses dados são que dados? São basicamente identificadores que são gerados de X em X tempo e de forma aleatória, e que esses identificadores são transmitidos via Bluetooth Low Energy de um dispositivo para o outro. Portanto, e tu recebes o identificador de quem está relativamente próximo de ti e vice-versa. Portanto, dizem que durante 15 minutos, tens de estar estacionado durante 15 minutos. Certo. Não sei. Ouvi dizer isso, mas não vi pessoalmente confirmações nenhumas. Mas neste momento não tenho nem motivos nem para acreditar nem para duvidar. Portanto, mas basicamente então é isto, nós andarmos aqui com uma espécie de um bip, 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 bip quando fazes marcha atrás com a carrinha, não é? E no caso de alguma das pessoas de quem tu te aproximaste, ou o caso de te ser diagnosticado a ti Covid, aquilo que vai acontecer é, tu tens que se fores tu o infectado, tens tu que ativamente dizer, eu estou infectado. E nesse momento, as pessoas que durante os últimos 14 dias ou 15 dias tiveram
próximos de ti com os tais identificadores, não sabem que foste tu que carregaste no botão, mas sabem que alguém de quem essas pessoas se aproximaram está neste momento infectado com Covid. Este é o princípio ativo da coisa, certo? E logo aí nós fomos falando, nem tu nem eu conseguimos deixar grande suspense, portanto fomos logo levantando aqui alguma parte do véu, mas limitações, queres começar tu ou começo eu? Olha, eu quero começar logo por uma coisa que é, em teoria, este mecanismo da rotação automática e frequente dos identificadores de facto protege as pessoas de poderem ser facilmente identificáveis umas pelas outras, ok? Mas se tu quiseres muito espiar uma pessoa, podes simplesmente ter um dispositivo que usas só quando estás ao pé dessa pessoa, e assim sabes que essa pessoa, que aqueles identificadores correspondem àquela pessoa em específico. Pronto, isto é um ataque muito direcionado e pouco provável à maioria das pessoas, mas como dá para ver, há formas de fazer com que isto não seja tão anónimo, e há estas formas super direcionadas e eventualmente vão-se descobrir outras formas menos direcionadas, porque de forma geral os dados anónimos são relativamente desanonimizáveis com muita frequência, ou pelo menos a um ponto em que não faz diferença se é aquela pessoa X ou a pessoa Y, mas que é um grupo de pessoas específico ou com características específicas. Diz? Não sei se ouviste as notícias hoje sobre essa história de serem grupos pequenos ou de ser um grupo de pessoas. Não. A malta no Algarve descobriu a pólvora, que é, começaram a fazer testes, eles fazem testes de grupo ao Covid, ou seja, eles começam a testar 10 amostras de cada vez. E se as 10 amostras derem negativo, significa que aquelas 10 pessoas não têm Covid. E só para a eventualidade de aquelas 10 amostras darem positivo, é que eles vão depois individualizar e fazer 10 testes a cada uma daquelas amostras. Então os gajos dizem que têm poupado dinheiro e têm poupado tempo de resposta, porque conseguem fazer 10 testes, no tempo de fazem 10 testes. E isso que estavas a falar agora está um bocadinho relacionado, ou seja, tu conseguires arranjar um grupo, quer queiras, quer não, acaba por ter logo ali o tal fator de anonimato a cair por terra. Não é? Porque é um bocado como aquelas piadas que às vezes se fazem eu conheço alguém que está aqui entre nós e que não sou eu e que tem barba e que não é? A gente diz isto em tom de piada, mas não é muito diferente daquilo que pode ser a realidade. Sim, e algumas coisas destas não são óbvias, principalmente para quem nunca estudou estes temas de análise de dados, e há pessoas que se dedicam inteiramente a fazer isto. Ok? Há empresas a gastarem muito dinheiro para serem capazes de desanonimizar dados, identificar dados novos que permitem cruzar informações de dados que aparentemente não anonimizáveis. O Google é uma delas. E portanto há menos risco do que se eles não tivessem tido certos cuidados, mas o risco não é de forma nenhuma zero, e quem vender isto como sendo risco zero está a mentir ou é ignorante. Vou fazer-te uma pergunta ao contrário. Tu não usas Android? Não. Não tens nenhum iPhone? Também não. Sentes-te discriminado por não poderes instalar a aplicação e poderes colaborar para este bem comum? Eu sinto-me mais aliviado por outros motivos. Não foi isso que eu perguntei. Calma, mas já lá vou. Sinto-me mais aliviado do que sinto que estou a ser prejudicado. Contudo, eu admito que há um benefício, quer individual, quer coletivo, de haver colaboração comunitária numa tentativa de proteger-nos a todos. E nesse sentido, eu acho que o ideal é sempre podermos todos ter escolha, até mesmo para poder escolha de dizer que não. E sentia-me mais confortável até se tivesse essa oportunidade. Agora, eu tenho muitas dúvidas de como é que isto poderia ser feito de forma a que eu pudesse dizer que sim. Certo. Pelo que este sentimento de estar posto de fora é muito fraquinho. Ok. Mas existe.
existe, mas é claramente inferior ao sentimento de sentir mais seguro relativamente a outras coisas diferentes por não estar. Ok. Portanto, isto é sempre uma balança, a balança tem dois pratos. Sim. E um pesa mais que o outro. Claro, eu acho que eu fico sempre triste, sabes? Fico sempre triste cada vez que ligo a televisão e que vejo um anúncio qualquer a dizer que determinado produto ou determinado serviço tem uma aplicação para o seu telemóvel. Eu neste momento tenho um Android, é verdade, mas durante muito tempo não tive nenhum Android e sentia-me claramente discriminado. Porque eles assumiam, era aquela coisa gira que era tu chegavas à loja e dizer, olha, com o teu telefone na mão, pode-me instalar a aplicação já agora que eu não estou a perceber como é que se faz. E a pessoa ficava a olhar para o telefone e depois chegava à conclusão que não é efetivamente para todos os telefones que aquela aplicação existe e é uma chatice. Mas já agora, existe, só relacionado com isso, eu sinto isso e sinto também o oposto em situações diferentes. Quando alguém anuncia que isto funciona em todos os sistemas operativos para todos os telemóveis, eu fico danado. Mas quando, por exemplo, vou a uma loja e alguém me pergunta-me, não quer instalar isto no seu telemóvel, eu sinto aliviado. Tenho uma boa desculpa para dizer que não. Socialmente, uma desculpa social, é uma questão de relação social e socialmente não tenho de dizer que não quero, posso simplesmente dizer que não dá. Pois, tecnicamente não é possível. Sim, mas assim, a pessoa não fica a pensar porque é má vontade minha e isso, em termos de relações sociais, é uma forma de escapar muito fácil. Mas vamos continuar, não nos vamos desviar do tema então, sim, que é um tema até que me interessa bastante, até porque ainda há muito para dizer. Sim, então sim. É assim, já falámos um bocadinho sobre como é que isto vai funcionar e ainda não falámos sobre coisas que são importantes, que é, primeiro, até que ponto é que isto é eficaz. E eu estou contigo, eu curto tudo o que é comunidade e a comunidade a fazer coisas, acho bonito, do modo geral acho bonito. Acho que a parte técnica conforme isto foi implementado, acho que foi muito feia. Eu acho que mesmo assim podia ter sido pior. Foi feia, sim, eu ia corrigir para feia, muito feia. Lá está, acho que é em Singapura que tu só entras nas lojas se mostrares verde, tens de ter a aplicação e tens que mostrar verde. Sim, esse aspecto legal é terrível. O aspecto técnico podia ter sido pior, ainda assim não percebo a forma como foi feita. Sem dúvida. Agora, ainda sem tentar falar aqui para pessoas não técnicas, que alguns também nos ouvem e que não são muito técnicos, mas importa aqui esclarecer mais coisas, que é, isto para efetivamente funcionar, se calhar tinha que se ter pensado nos telefones efetivamente todos, e levanta um problema que é os telefones burros, onde tu não instalas a ponta de um charuto. Eu conheço várias pessoas que têm telefones. Aliás, na minha família. Na minha família, nos meus amigos, eu tenho, e se não existisse o Ubuntu Touch, eu não tenho a certeza. Eu não tenho a certeza que se ainda estaria a utilizar. Eu tive um telemóvel Android durante uns meses. Okay? Eu sei. É exatamente o mesmo modelo. Exatamente, o mesmo modelo que correr o Ubuntu Touch. Eu não sei se ainda estaria a utilizar Android, mas eu tive esse telemóvel uns meses antes de sair o Ubuntu Touch no BQ 4.5, ou seja, eu cheguei aos smartphones muito, muito tarde e sem vontade nenhuma de ter smartphone. Eu precisava de GPS, de um telefone com GPS, e foi por isso que eu comprei aquele para me desenrascar uma situação específica, e depois fiquei com ele, fui usando, mas não sei se ainda estaria a utilizar um smartphone neste momento. Não é garantido, pelo que eu próprio poderia não estar a usar um smartphone. Certo, acredito que sim. E há outro problema, que é preciso arriscar que todas as pessoas que têm um smartphone, não é todas, mas aquilo que se diz é que pelo menos se isto ser minimamente eficaz, tem que 60% das pessoas vão ter que instalar a aplicação, sim, vão ter que ter o Bluetooth ligado, não é? Sempre. E pronto, e é isto.
E logo aí temos outra falha, só, outra fraqueza, não vamos dizer falha, uma e não fraqueza. Só, e há outra coisa ainda, e mencionaste isto logo no início, que é os sistemas operativos foram atualizados com uma componente nova para permitir isto. O que acontece é que há mais telefones Android vendidos que não são suportados e para os quais não há atualizações nenhumas do que telemóveis Android suportados. Ou seja, há muita gente que, apesar de ter smartphone, não vai poder ter isto porque o seu telefone já não é suportado nem pelo fabricante, nem do telefone em si, nem pelo Google, nem por ninguém. Portanto, há uma grande quantidade de gente que vai ficar de fora só por causa de tecnologia. Além de que nem todos os smartphones têm Bluetooth Low Energy, ok? Isso é uma tecnologia, uma variação de... Essa é outra questão, lá está. De Bluetooth, que é um bocadinho diferente do Bluetooth, mas é inspirado no Bluetooth e por isso dão-lhe o mesmo nome. E nem todos os telefones também têm isso, portanto, só telefones, não sei, já talvez com uns 5 anos ou coisa assim, talvez já tenham, já fosse comum. Mas quem tiver telefones mais antigos que isso, é provável que não. Eu tenho, lá está, portanto, nós temos que pensar nas pessoas que têm um telefone compatível não, que têm um smartphone dos mais mainstream, porque existem outros. Tem que ter um sistema operativo minimamente atualizado para ter a opção. Depois disso tem que decidir instalar a aplicação e tem que decidir que quando sai de casa, pelo menos quando sai de casa, tem que ter o Bluetooth ligado sempre, sendo que isso poderá hipotecar o tempo de vida útil da bateria do telefone, não é? E a pessoa depois precisa do telefone para outras coisas e se for low energy, menos. Agora, se não for, conforme tu disseste, nem todos os telefones têm essa tecnologia. Se aquilo começar a escoar a bateria do dispositivo, tenho dúvidas que as pessoas vão continuar a fazer isto. E não só isso, telefones antigos, também as baterias por si já duram menos, pelo que a degradação da duração da bateria acentua-se ainda mais, não é? Eu, por exemplo, a possibilidade de eu ainda estar a usar o BQ 4.5 como smartphone, se estivesse ainda a usar Android, era bastante elevada, porque ele ainda funciona, ainda o tenho, mas eu com esse telefone não iria conseguir utilizar a aplicação. Não, mas é um bocado isso. E depois tens o outro lado, que é quando fores diagnosticado vais ter que ir lá carregar no botão. Sim, e há pelo que eu percebi, há um médico que vai ter de introduzir num sistema ou dar-te a ti uma chave que permite que a informação que tu inseres seja reconhecida pela aplicação como verdadeira, porque o diagnóstico tem que ser verdadeiro. Essa é uma parte que eu até acho que está bem feita, para não haver aí gente a fazer brincadeiras com coisas estúpidas. Sim. Agora, o que pode acontecer é as pessoas que recebem a notificação não estarem infectadas. Sim, é possível. Por estar num local relativamente próximo para o sinal de Bluetooth poder lá chegar, mas ter, por exemplo, uma barreira física no meio, é uma forma de ter um falso positivo. Uma barreira física pode ser um vidro, pode ser um plástico, pode ser passares uma 15 parede. minutos para subir de carro, a calçada de Carris de manhã, e ao teu lado, noutro carro, estiver alguém com o Bluetooth ligado, o teu telefone vai estar a conversar com o telefone dessa pessoa. Sim. E a pessoa pode estar infectadíssima no carro dela e tu estás no teu carro e não estás nada, nem vais estar, mas para todos os efeitos conta. Exatamente. Se viveres num apartamento, os teus vizinhos podem estar infectados, tu podes nunca ter tido nenhum contacto com eles durante este período e ainda assim recebes um alerta e tens um falso positivo. E se fores como eu, podes ter em cima da mesa 10 telemóveis sempre ligados. Não tem aplicação, portanto está tudo bem. No meu caso, mas imagina teres telemóveis ligados e tu de facto nunca ter estado ao pé daquela pessoa, mas a outra pessoa ter estado ao pé do teu telemóvel por outra razão qualquer, e é mais outra forma de teres um falso positivo. Mas olha, isto diz. E depois há também o oposto, os falsos negativos,
que é por alguma razão não tiveste tempo suficiente ao pé da pessoa para que fosses marcado como potencialmente infectado, mas de facto houve infecção. Um perdigoto para casa, e o impacto que isto pode ter na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde perante casos reais pode degradar significativamente, porque eles vão estar a caçar casos que são falsos e a desperdiçar recursos que poderiam estar a ser melhor aplicados. Nós falamos na semana passada exatamente sobre isso. Eu estou a pôr as minhas fichas e espero pôr as fichas boas, não é? Espero estar completamente enganado, mas estou a pôr as minhas fichas em setembro, outubro. Final de setembro, outubro vão ser de facto vão ser semanas bastante reveladoras, na minha opinião. Agora, este assunto nós trouxemos para esta mesa também porque importa falar sobre isso. Todas estas preocupações que nós tivemos aqui a falar foram já amplamente faladas e divulgadas e partilhadas e publicadas, tanto pela D3 como pela ANSOL, que tem feito um trabalho tanto numa perspectiva ligeiramente diferente, eu diria, mas a abordagem mas complementar, exatamente. Portanto, a D3 numa questão mais que tem que ver com a privacidade e os direitos de uma forma mais direta, a ANSOL com uma preocupação muito mais sobre o software livre e sobre a não liberdade do software, portanto, e as falsas declarações que estão a ser feitas e que estão a deixar as pessoas baralhadas, porque é dito que a aplicação é livre e tu, se quiseres compilá-la para o teu telefone, não vais conseguir fazê-lo. Não há código-fonte disponibilizado para já. Não há ainda, exatamente. Aquilo que se vê noutros países em que a aplicação é desenvolvida, exatamente, a aplicação é desenvolvida e para quem conhece um processo de desenvolvimento, portanto, não se entrega apenas o produto final, portanto, é uma coisa que as pessoas o público em geral pode acompanhar as várias iterações e até participar e fazer aquilo que nós apelamos aqui muitas vezes, também não só produtos Ubuntu, mas de software que nós muitas vezes fazemos para aqui, que é o apelo aos testes. Venham testar, testem, reportem bugs, encontrem problemas, vamos ajudar a melhorar. E não só isso, podem também contribuir com código e com melhorias, funcionalidades que não tinham sido planeadas, mas que alguém se lembrou e que é melhor ainda e que melhora a aplicação. Exatamente. Nós estamos neste momento em Portugal. Estamos há um mês a ouvir dizer que o código da aplicação vai ser libertado, que a aplicação é software livre, e um mês passado já há pessoas a fazer testes da aplicação, portanto a aplicação já está a fazer uns testes. Cerca de 13 mil pessoas. Isto não são questões apenas levantadas, e também importa dizer isto, pela D3 ou pela ANSOL, ou por nós aqui, não é? Portanto, nós estamos aqui como independentes apesar de sermos ambos membros das duas organizações. Exato, sim, é preciso esclarecer, sim. Temos os dois pés, um pé em cada uma, portanto é preciso falar. Eu sou presidente de uma delas, portanto nem sequer não tenho muita moral para dizer outra coisa. Agora, estamos a falar de questões também que foram levantadas pela própria CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Exatamente. E que foi claramente ignorada, portanto o parecer da CNPD foi completamente posto na gaveta e nunca mais se falou nisso sequer. Porque não dava jeito de dar importância àquilo que a CNPD falou, e foi uma coisa que nós já falámos aqui, que é a necessidade da aplicação funcionar apenas, e isso também é limitador, não só para chegar aos outros sistemas operativos que foram esquecidos, mas para também de alguma maneira salvaguardar da melhor forma a privacidade dos utilizadores da aplicação, que é depender da tal API que está trancada a 7 chaves pelos fabricantes os principais fabricantes de sistemas operativos para telemóvel. Sim, neste caso Google e a Apple. E a Apple, exatamente. Agora, aquilo que acontece já agora, não só as APIs estão fechadas, como os dados passam pelos servidores deles. Ora, e isso é de facto preocupante. A questão é, quando eu não consigo perceber como é que alguém consegue dizer com confiança e com propriedade que os dados não saem do telefone quando dependem de uma aplicação, de uma API, de uma ferramenta que não é controlada por quem desenvolveu a aplicação. Elas não saem.
Sim, elas não saem até o momento em que é feita uma notificação, mas assim que é feita essa notificação, elas saem. Mas pronto. Agora, estamos então aqui também, de alguma maneira, eu estou ansioso, e não sei se quando este episódio sair se já temos código-fonte ou não, mas eu gostava muito de ter a possibilidade de olhar para o código para poder apreciar melhor se a implementação foi bem feita, se tem melhorias a fazer ou não, Sim. se a minha voz era ouvida ou não, se as críticas ou se as sugestões que eu fosse fazer se seriam ou não. Porque aquilo que me dá a entender é só depois da aplicação estar cá fora e de já não haver nada a fazer, que é aquilo que se gosta de dizer muito bem, que os preguiçosos dizem isso muito bem, é que põe o código-fonte cá fora, que é para que a população não possa ter a oportunidade de participar no processo. Sim. Isto levanta-me outra questão e que está ligadíssima com esta, que Mas agora, eu só quero dizer que a pessoa responsável pela aplicação deu uma entrevista, já não lembro que jornal, em que não pareceu de facto nada motivada a publicar o código, em que disse algo como: se estão à espera de ter o código para ver como é que isto tudo funciona, podem já pôr os cavalinhos, tirá-los da chuva, porque mesmo que nós publiquemos o código todo, o código que corresponde à utilização das APIs da Google e da Apple nunca vai ser publicado. E isto significa que nunca vai ser possível, por exemplo, fazer uma build reproduzível destas aplicações para confirmar se de facto aquele código gera aquele binário. Aplicação. Exatamente. Mas isto levanta outra questão que nós também já falámos aqui algumas vezes, que é o dinheiro público, código público. Tudo seria mais fácil se fosse feito exatamente desta maneira, ou seja, se é o nosso dinheiro que está a pagar esta aplicação, devia ser obrigatório, e devia ser obrigatório desde a primeira linha, ou seja, a primeira linha de código que está feita, os erros. Pois eu acho que o problema que há muito em Portugal também, e é uma coisa que eu percebo e respeito, eu quando faço coisas para consumir cá em casa, código para consumir cá em casa faço de uma maneira. Quando eu abro um repositório, e como já fiz também um repositório e ofereço coisas para a comunidade, e tenho algumas coisas já que ofereci, tens um cuidado um bocadinho diferente, e eu percebo isso. Agora, aquilo que eu sinto é que, não sei se é uma coisa de portugueses ou não, e tu certamente tens mais experiência do que eu a trabalhar com estrangeiros, mas em Portugal existe um bocado a vergonha de mostrar erros. E isso devia ser, ou seja, toda a gente comete erros. A chatice é, ou seja, se tu num dia publicas um bocado de código com um erro, no dia a seguir publicas a correção, só mostra a evolução, quer dizer, mostra que foste pensar no assunto, mostra que tiveste uma melhor solução para aquele problema, e isso é fixe. Mas há pessoas que têm também uma certa vergonha em se colocarem na posição de que não são perfeitas. Onde há alguma vulnerabilidade perante os outros, sim. Sim, e não sei, agora fico na dúvida se é má vontade, fico na dúvida se é preguiça, lá está. Quando tu publicas o código 15 dias depois da aplicação estar disponível para download, já ninguém está preocupado em analisar nada e ver nada, e as pessoas dizem que já é tarde e já não podem corrigir nada. Eu acho que há aqui várias coisas diferentes. Uma é a tal a vontade de não mostrar nenhuma vulnerabilidade perante ninguém nunca. Okay? E isso existe, e existe em todo lado, em todo o mundo. Umas sociedades são mais abertas a isso, outras menos, mas existe em todo lado. A questão de não mostrar o código por vergonha, e isso existe entre muitos developers, existe mesmo isso, e é uma reação humana relativamente fácil de entender, assim como há muita gente que tem medo de falar em público porque tem medo de parecer mal, e porque quem sempre lidou com pessoas que são muito famosas ou seguiam muito pessoas que são muito famosas que faziam isso e têm medo de não estar ao mesmo nível, e é normal que não estejam. Ok? Sim. Mas isto chama-se o tal síndrome de impostor, ok? Em alguns casos acentua-se mais do que em outros, e há culturas em que isso fica
mais forte do que outras, mas isso quer dizer que quando nós somos pagos para fazer uma coisa, fazemos e não há cá vergonhas pessoais ou não é? Se houver a política de definir que o código público, que o código é público porque o dinheiro é público, o código é público porque o dinheiro é público, e não há cá vontades pessoais, individuais daqueles que estão a ser pagos por esse dinheiro. Estou contigo. Olha, como é que temos tempo, Diogo? Ainda estamos quase a chegar ao limite, temos ainda mais 1 ou 2 minutos. Só quero acrescentar uma coisa, é que a Linux Foundation já tem 2 aplicações que são software livre para fazer este tipo de coisas. Portanto, enquanto em Portugal se fez uma fechada, escondida, a Linux Foundation, não sei se uma desenvolveu ela própria, mas outras sei que recebeu, que foi-lhe doada, o código-fonte, que foi feito de forma comunitária, se calhar era bom olhar para o que se faz além portas, e não estar só a olhar para nós próprios. Mas pronto, olha, espero que a gente pelo menos tenha esclarecido as pessoas. Não estamos com isto a dizer para as pessoas instalarem ou não instalarem, usarem ou não usarem. É uma decisão vossa. Exatamente. Nós só queremos manifestarmos a nossa opinião e as nossas preocupações e as nossas opiniões sobre o assunto, mas essencialmente será uma decisão pessoal de cada um. Tu não tens escolha, porque não tens telefone compatível, eu tenho escolha. E até novas informações não tenho motivação nenhuma para instalar. E atenção que eu sou um gajo que gosta de participar em fenómenos coletivos, gosto muito do Street Complete e dessas coisas, mas não vejo potencial nenhum, a não ser vejo mais aspectos negativos, e nem sequer estou a entrar na parte da privacidade. Eu posso ficar única e exclusivamente numa parte de utilização pura e dura, atendendo a que não tens problemas de privacidade, atendendo a que é tudo muito, que o software era livre, atendendo a que acho difícil que a coisa tenha para funcionar, porque é muito frágil. Isto é uma bandeira que foi levantada muito alta e que seria a forma tecnológica de resolver o problema de treta. Deixem-se tretas. E se quiserem mais informação sobre isto, eu recomendo-vos visitarem o site rastreamento.pt. Também podem passar pelo site ansol.org/stayaway-covid, e nesses 2 sítios podem ver um bocadinho, ler um bocadinho sobre o que nós falámos aqui, sobre estes aspectos e sobre outros que eventualmente tenhamos deixado de fora. Resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, editado pelo grande Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast, e até à próxima! Até à próxima!